Fala pessoal, e hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância que é a estatística. Bom, todo mundo sabe que uma sociedade sem estatística não sobrevive, né? A gente é bombardeado diariamente com esse assunto. Todos os dias aparece na tela da televisão estatísticas de pandemia, estatística de criminalidades, enfim, estatística por todo lado. São dados que a gente junta, que a gente agrupa e mostra para a população. Bom, basicamente, nós temos aqui um resuminho de estatística. O que é estatística? A estatística, ela tem a etimologia da palavra estatística vem do grego, status, que significa estado. E foi criada exatamente para mostrar uma quantidade de dados para uma população. Eles coletavam dados sobre uma determinada população e colocavam à disposição de quem precisasse desses dados, né, gente? Então, basicamente, a gente divide a estatística em dois grandes grupos. A estatística descritiva, que é a que a gente vai estudar, e a estatística interferencial, que na realidade é a mesma estatística, só que voltada para o pessoal lá da geografia, porque a interferencial ela é uma estatística com os mesmos critérios. O que faz a estatística? Ela organiza, analisa e apresenta dados. Ela faz uma organização, ela simplesmente analisa esses dados e apresenta para quem precisa. E a interferencial é baseada exatamente nas mesmas estruturas, a gente faz as mesmas coletas de dados, analisa esses dados e tudo mais, só que é voltada para a população, né? Então aí eu deixo isso aí para o pessoal da geografia e nós vamos falar aqui no geral, no todo, que é a nossa descritiva. E a descritiva, ela basicamente tem dois grandes grupos, tá? A gente fala da descritiva, a estatística descritiva, ela simplesmente ela faz medidas de tendência central, tá? E medida de dispersão. Nós estudamos dentro das medidas de tendência central a média, moda e mediana, tá? São essas três questõezinhas aqui. E na medida de dispersão, nós vamos estudar a variância e o desvio padrão. Bom, basicamente, para quem acha que estatística não é uma coisa muito importante, eu posso dizer e garantir que sim. Quem vai fazer, por exemplo, uma prova do Enem, que normalmente cai de 3 a 4 questões, essa é a média anual. Então imagina, se cair 4 questões na prova, é basicamente quase 10% da prova, tá? Então a importância que é dada à estatística é absurda, gente. Tá? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer um resuminho sobre o que nós vamos estudar e depois a gente vai para a prática, porque basicamente estatística é cálculo, né, gente? Então nós vamos falar sobre a medida de tendência central, que é o quê? Moda, média e mediana, tá? Basicamente, um resumo, nós temos a média como... são dois cálculos, tá? Nós temos... O que é a média, gente? A gente tem vários tipos de média. Média harmônica, média geométrica, média aritmética, média ponderada. Só que tem um detalhe, nós vamos praticamente aqui falar de duas médias. São dois cálculos que a gente vai fazer de média. A média harmônica simples e a média ponderada. Isso é o que a gente calcula nas nossas provinhas, tá? Depois a gente fala sobre a moda, tá? A moda e a mediana. O que é basicamente a moda? É o valor mais frequente. Isso a gente vai ver em várias questões. A gente vai fazer várias questões, principalmente questões do Enem, que é onde cai pesado isso aí. A mediana é uma medida de posicionamento central de uma sequência em ordem crescente. O que significa isso? Nós vamos pegar uma tabela, ele vai dar vários dados. Nós vamos sempre colocar esses dados em ordem crescente para a gente poder resolver e calcular a nossa mediana, tá bom? Depois a gente vai para as medidas de dispersão, que é uma outra aula, onde a gente vai analisar exatamente a variância, que é nada mais nada menos, ela mostra o distanciamento desses valores em relação à média. E depois nós vamos falar sobre o desvio padrão, que nada mais é do que uma indicação do grau de dispersão. Parece um pouco, como é que eu vou dizer, complicado entender esses conceitos, mas quando vocês colocarem a mão na massa, a gente vai fazer o exercício, vai ser bem simples de entender tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos começar a falar de alguns termos que vão aparecer no meio das questões e a gente precisa entender o que é. E um desses termos é a frequência. O que significa frequência? Bom, a gente pode lembrar da frequência escolar, né? Se a gente não atinge um determinado número de dias que a gente aparece na escola lá, a gente pode ser reprovado pela frequência, né? Então frequência é o quê? É o número de vezes em que eu apareço num determinado período de tempo lá na minha escola.
Mas lá na física, por exemplo, o que é frequência? É o número de vezes que uma onda passa por segundo, né? O número de ondas por segundo. Pode ser o número de oscilações por segundo, né? Aquela história do pêndulo. Então, frequência aparece várias vezes na nossa história, mas aqui dentro da estatística, a frequência nada mais é do que o número de vezes em que um dado aparece numa tabela. Nós vamos ter sempre uma listinha, tá? O que é estatística? A gente vai fazer uma análise desses dados aqui, né? E ao analisar esses dados, nós vamos ver quantas vezes ele aparece, ele se repete. Bom, por exemplo, assim, numa turma, a turma tem 30 alunos. Eu tenho 5 alunos que têm 1,70 m. Beleza. Tenho, sei lá, 10 alunos que têm 1,72 m. Então, o que acontece? É o número de vezes que esse dado se repete. Então, aqui nessa tabelinha, nós temos assim a cor dos olhos de quantas pessoas nós temos aqui, ó. Ó, vejam, nós temos aqui um total de 20 pessoas, ó. 10 mais 7, 17. 17 mais 3, um total de 20 pessoas, ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, total, tá? Bem, vejam que numa turminha de 20 pessoas, nós tínhamos 10 pessoas com coloração dos olhos castanho. Nós tínhamos 7 com cor preto e 2 com cor azul e uma de cor verde. Então a cor verde ali naquela turma foi mais raro, né? Então a gente tem dois tipos de frequência, a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é o que normalmente a gente vai trabalhar, tá? Sempre ele vai te dar, quando a gente for fazer os cálculos de média, a gente vai usar muito a frequência absoluta. Então vamos lá. Na frequência absoluta é o número de vezes que ele aparece. E a frequência relativa é uma relação. Uma relação é uma divisão percentual. Então, por exemplo, qual é o percentual que essa frequência aqui ela aparece nessa quantidade total? Ou seja, a gente vai sempre fazer uma regra de 3, tipo assim, ó, 20 é o total. Esses 20 vai corresponder a 100%. Sempre vai ser sim. E aí esses 10 vai corresponder a quanto? Ah, esse 10 vai corresponder a X, que nesse caso é 50%. Então a gente pode colocar aqui 50% ou, né, 0,5. Tanto faz. Qualquer uma das duas respostas vale isso. Então eu vou fazendo uma por uma. 20 é 100%, 7 é X. Então eu vou fazer sempre 7 vezes X dividido por 20. Então 70 dividido 7 vezes 100 dá 700. 700 dividido por 20 dá 35%. Então vou botar aqui 35%. Ou 0,35, né? Aqui, ó, 20 é 100%, 2 vai ser X, então vai ser 200 dividido por 20, que dá 10%. Sempre assim, a gente vai colocando o percentual que existe de cada um. 10% ou 0,1. E aqui 1, ó, 1 vezes 100, aqui seria o 1, né? 1 vezes 100 dividido por 20, vai dar 5%, ou simplesmente 0,05. Observem que se eu somar os 5, ó, 5 mais 35 dá 40, mais 10 dá 50, 50 mais 50 dá 100. Então aqui eu teria o meu 100% da minha tabela toda. Ou se eu somar 0,5 mais 0,35 mais 0,1 mais 0,05, isso aqui dá 1, tá? Então a gente pode dizer que o 1 é o quê? É o 100%, 100 dividido por 100. Beleza, então basicamente é isso, gente. A gente mostrar dentro de uma tabela a frequência, o número de vezes que isso aparece, e eu posso falar sobre a frequência relativa, que normalmente não é cobrado em prova. Então vamos agora calcular a média aritmética simples. Como eu disse, nós vamos ter dois tipos de média na prova. Essa aqui, que é a simples, e a ponderada, que é quando a gente tem um peso dobrado para uma dessas notas. Imagina aqui que você, esse aluno aqui que tirou 6 no primeiro bimestre, 4 no segundo, 7 no terceiro e 3 no quarto bimestre. E aí, eu tenho certeza que um dia na vida você precisou fazer o cálculo da média para saber se ia conseguir, ao somar as notas de todos os bimestres, passar por média, né? Então a gente, com certeza, em um momento da vida, a gente vai precisar desse tipo de cálculo. E aqui, essa aqui é a mais simples de todas as médias, porque é só pegar o número de notas aqui. Então vamos colocar M, que é a média. Algumas bibliografias colocam X barra, enfim, eu uso M, que é mais fácil.
para lembrar média. Então, M é 6 mais 4 mais 7, a nota de todos os bimestres aqui, dividido pelo número de bimestres, ó, dividido por 4. São 4 provas, eu divido por 4. Ponto. Então, nós vamos ter aqui, a média vai ser quanto? Ó? 6 mais 4, 10. Aqui tá 7 mais 3 é 10. 10 mais 10, 20. 20 dividido por 4 é igual a 5. Será que esse camarada aqui passou com uma média 5? Pode ser, dependendo do colégio, sim. Agora, vamos imaginar que a média desse colégio é 5. Beleza, então eu tenho aqui a chamada média harmônica, ele passaria. Agora, tem alguns colégios que fazem o seguinte, eles colocam lá que a média do último bimestre é 3. Desculpa, a média do último bimestre tem peso 2, tá? Nesse caso, ela tem, o camarada tirou 3 mesmo no último bimestre, mas vamos supor que ele teria peso 2 aqui. Será que esse cara passaria se o colégio precisasse de 5, média 5? Aí não, né? Porque aí eu teria uma média ponderada, que é o que a gente vai falar na próxima, depois que eu explicar aqui, ainda nessa aula. Depois da média aritmética, nós vamos falar sobre a média ponderada. Então vamos supor o seguinte, o camarada fez aqui, ó, nota 6 no primeiro bimestre, nota 4 no segundo, nota 7 no terceiro e nota 3 no quarto, que vale por 2. Então eu tenho que multiplicar aqui, ó, mais uma notinha 3 aqui. Aí eu deixo de ter 4 notas e passo a ter 5 notas aqui, entende? Então, aí eu tenho uma nota, uma média ponderada. Então eu vou botar aqui um MP, que não é mais a minha essa média aqui. O que acontece? Esse 3 aqui, ó, que entrou 2 vezes, eu posso colocar assim, ó, 3 vezes 2, mas eu tenho que colocar essa notinha a mais aqui. Então, se eu fizer na calculadora aqui, ó, 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 7 aqui, são 17, e 17 mais 6 aqui são 23. Eu vou fazer então a minha média ponderada aqui, vai ficar 23 sobre 5. 23 sobre 5, gente, deu abaixo de 5. 25 sobre 5 seria 5. Então, vai dar 4 e uns quebradinhos. Então, esse camarada não passaria se a média do último bimestre fosse dobrada. E agora a gente vai falar sobre a média ponderal. É uma média diferente, porque agora, gente, eu não tenho só uma nota, um aluno apresentando uma nota, tá? Um aluno fez a média 6, depois ele fez a média 8, depois que nem aquele exemplo que eu dei anteriormente aqui. Na realidade, agora vai aparecer várias frequências aqui. Ó, nós temos 3 alunos com a nota 8. São várias vezes aparece essa nota 8 aqui. Ó, 4 alunos tiraram 7, um aluno tirou 6, 2 tirou 5, 10 tirou 4. Então a gente pode fazer uma análise. Olha o que é estatística. A gente pode fazer uma análise, uma avaliação, tá, desses dados e apresentar os dados da turma. Por exemplo, a professora pode chegar e olhar isso aqui e dizer, poxa vida, de 20 alunos, 10 alunos tiraram abaixo de 5. Ela pode chegar na turma e apresentar esses dados. Ó, o pessoal tem que melhorar, entende? Então o que acontece aqui? Nós precisamos calcular a média ponderal dessa turma, a média em que a maioria ficou. Bom, então vamos lá. Para fazer a média ponderal, basta que eu faça isso aqui, ó. Eu pegue os pesos de cada nota, tá? O que seriam os pesos? É a quantidade de vezes, é a frequência em que essa nota aparece. Tá? Quantas vezes essa nota apareceu ali? Ela apareceu 3 vezes. Então, isso são os pesos, tá? São as nossas frequências. Multiplicados pelo valor x ali. Tem o x1 vezes o peso 1, x2 vezes o peso 2, x3 vezes o peso 3. E aqui está representado assim, ó. Isso aqui significa o somatório dos pesos multiplicado por cada dado desse aqui. Dividido pelo somatório dos pesos, tá? Somatório dos pesos. Então o peso é exatamente o quê? A frequência, o número de vezes que ele aparece. Então isso aqui é o peso, o número de alunos aqui seria o peso. Eu tive 3 alunos, então tem peso 3, tá? Então, se tu somares tudo isso aqui, vai dar 20, ó, a soma de tudo isso aqui, tá, gente? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, a média ponderal dessa turma vai ser calculada da seguinte maneira. Eu faço o somatório dos pesos vezes x. Então, o peso, que é a frequência, vezes o 3 vezes 8 aqui, ó, então fica 3 vezes 8, mais 4 vezes 7, mais, ó, faço 1 vezes 6, mais 2 vezes 5, e o mais 10 vezes 4. Tudo isso aqui
tenho que dividir por quanto? Pelo total de pesos aqui, ó, que são 20. 20 são 20 alunos, tá? Então, o que acontece? A média ponderal aqui vai ser quanto? Ó, 3 vezes 8 aqui dá 24. 4 vezes 7, 28. Mais 6, mais 10, mais 40. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 20. Então, a média ponderal vai ser quanto? Ó, vamos calcular. Ó, esse 24 com 6, ó, isso aqui dá 30. 30 mais 10 dá 40, mais 40 dá 80, mais 28, 108. 108 dividido por 20, aí eu simplesmente posso dividir por 2, que dá 54, né? E passo a vírgula para cá. Isso aqui vai dar uma média de 5,4. Tá? Uma média, pessoal, a turma, de uma forma geral, ficou acima dos 5. Tá? Esse é um dado, então a média representa o quê? Um valor que vai ser representativo para toda essa galera aqui, tá? É um valor, mas a gente pode tirar uma ideia, olha, a população tem uma média em torno disso aqui. Bem, nós vimos na aula anterior que a estatística descritiva é exatamente essa que é cobrada nos vestibulares e principalmente Enem, né, gente? E a estatística descritiva, ela se subdivide em duas partes. A medida de tendência central é uma dessas partes e depois a gente tem as medidas de dispersões. Então a gente estuda essas duas medidas, tendência central e dispersões. Na próxima aula nós vamos falar sobre as medidas de dispersões. E hoje a gente vai fazer então a análise das três partes aqui das medidas de tendência central, que é a média, que a gente já viu na aula anterior, a média tanto simples quanto a ponderada. Nós vamos estudar e aprender hoje a moda e a mediana de uma forma muito simples, tá? Depois a gente vai trazer os exercícios que caíram nas provas, a gente vai estudar com maior profundidade. Então agora é só um embasamento bem simples, bem simplório do que significa a nossa moda, mediana e a média a gente já viu, né? Bom, então vamos lá, vamos entender duas séries aqui. Qual a medida, qual a média, faltou o acentinho aqui, qual a média, moda e mediana das séries de dados formados por pelas duas estruturas aqui, gente, tá? Então observem que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dados nessa tabelinha. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados nessa sequência, né? Então, beleza. O que a gente precisa fazer sempre é colocar em ordem crescente. Eu já falei isso, comentei, mas a gente não usou isso na prática, tá, gente? Então, quando eu recebo uma sequência de dados, tá, dentro de uma estrutura que nós vamos precisar fazer análise desses dados, eu sou obrigado a colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos procurar sempre colocar em ordem crescente. Então, vamos lá. Qual é o menor? O menor é o 2. Então, tá, vou colocar o 2 primeiro. Depois, opa, desculpa, o menor é o 1. Eu tenho 1 aqui, eu não tinha visto 1. Então, eu tenho 1 aqui. Depois eu tenho 2, ó, aparece o 2 ali. Depois eu tenho 3 que se repete 2 vezes. E depois eu tenho 6. Então aqui eu estou com a minha sequência em ordem crescente. É isso que eu tenho que fazer sempre. Beleza. Agora eu quero achar aqui a minha média. O que é a minha média? A minha média, que nós vamos chamar de M, tá? Alguns colocam X barra, né? Outros M barra, outros ME barra, outros ME, enfim. Nós vamos dar um nomezinho aqui de média M para nós aqui, tá? Então vai ficar M de média. Essa média vai ser o quê? O somatório de todos esses dados, 1 mais 2 mais 3 mais 3 mais 6 dividido pelo número de dados. Nós temos 5 dados aqui. Então a média aqui vai ser quanto? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. Eu tenho então 15 dividido por 5. E aqui eu tenho, então, uma média de 3. Beleza. Então, média 3, muito fácil, muito simples. Agora a gente precisa saber da moda. A moda, gente, sempre vai ser o quê? O númerozinho que mais aparece. É o que está na moda, né? O que a gente tem mais, o que está mais aparecendo agora aí? É o que está na moda. E o que é a moda aqui para nós? É o númerozinho que mais aparece. Observe que o 3 aqui entra 2 vezes, ó. Ele se repete numa frequência maior. Então, a moda aqui vai ser o número 3, tá? Então, essa é a moda pra gente. Agora, qual é a
mediana. A mediana é o seguinte, observem só. Quando eu tenho um número ímpar de termos, que é o caso aqui, eu tenho 5 termos, tá? Então eu tenho um número ímpar de termos, então vamos lá. Número ímpar de termos. Aí é muito mais fácil, porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo central, o termo do meio, que está lá no centro dele. Quem é? É esse cara aqui, ó. É o terceiro termo, tá? Então eu pego o terceiro termo. Vejam que eu tenho que colocar na sequência. Se eu fizer o terceiro termo aqui, vai dar errado. Se eu fizer o terceiro termo aqui, vai dar certo. Então prestem bem atenção para não cometer esse erro. A nossa mediana não é o número 6. Qual é a mediana? É o número 3, gente, tá? É essa aqui a minha mediana, que é o número central. Então, cuidado para não cometer esse errinho aqui, tá, gente? Eu cometi de propósito para vocês entender que a mediana é o número central, tá? Por isso que a gente fala de medidas de tendência central. Qual é a tendência central? A tendência que está lá no meio da nossa sequência de dados. Então, a mediana é um número de tendência central. Então, vamos colocar até em vermelho aqui a mediana, o que a gente resolveu chamar de ME, mediana, né? Vai ser exatamente quem? O número 13 e não o número 6, tá bom, gente? Então, cuidado com essa ideia aí. Casualmente, a mediana e a moda deu o mesmo resultado, e a média também. Isso não significa que vai acontecer isso sempre. Nós vamos ver várias questões, vamos resolver muitas questões de estatística, e aí vocês vão ver o grau de dificuldade. Então, casualmente deu a mesma coisa, tá? Mas observem que, como a gente tem uma medida de tendência central, isso é muito comum acontecer, as repetições, tanto de média, quanto de moda, quanto de mediana. Beleza. Então vejam que aqui na B, o que vai acontecer aqui? Nós temos 6 termos, aqui eu tenho um número par de termos, aí a coisa muda, gente. Por que muda? Primeiramente, vamos colocar em ordem crescente isso aqui, tá, gente? Ó, coloquei o menor dos termos aqui, o 4, e o 4 ele se repete, ó, 2 vezes. Então, vou botar 4, 4, aí depois do 4, quem é o menor? O menor vem o 5, ó. Então, vem o 5, coloco o 5 aqui. Depois do 5 vem o 6, e depois do 6 pula para o 8, e depois do 8 pula para o 9, tá? Observem aqui que agora aconteceu uma coisa diferente. A nossa mediana, tá? Primeiro vamos fazer a nossa média, a média M, tá? A média vai ser o quê? 4 mais 5 mais 6 mais 8 mais 9. Agora eu tenho que dividir por 6. Então a nossa média aqui, né? A nossa média, ela vai ser quanto aqui, ó? 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais aqui a gente tem 17. 17 mais 19, 36. Tá? 36. 17 mais 19, 36. Beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Prestem bem atenção. Já achei que eu tenho a média, a somatória ali é 36 dividido por 6. Olhem só o que aconteceu. A média, tá? Deu esse número aqui, esses númerozinhos aqui, 6, tá, gente? Às vezes é mais fácil fazer uma soma assim, ó. Por exemplo, procurem fazer os pares, ó, que dá 10, ó, 4 com 6 dá 10, aqui, ó, né? Aqui 4 com 5 aqui dá 9, e o 9 com 9 dá 18, né? Aí tu já tem o 10 mais 18, aí só falta somar ali o 8, né? Então dá para fazer contas mais fáceis. Procure somar sempre fechando 10, assim, que é mais interessante. Mas eu prefiro ainda botar fazer a continha no passo a passo ali para não errar, tá, gente? Então vamos lá, ó, prestem bem atenção aqui agora. Cuidado com essa história aqui. A média a gente já achou. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, prestem bem atenção. Qual seria a nossa moda? A nossa moda tá bem aqui no canto, ó. A moda, né, que a gente chama de MO, é esse númerozinho 4 aqui que se repete 2 vezes. É aquele que aparece mais, tá, gente? Então, é a moda, é o númerozinho que aparece mais, tá? E agora a gente vai pegar a mediana, só que na mediana,
A mediana, quando eu tenho um número ímpar de termos, aqui eu tenho 5 termos, é o termo do meio. Mas aqui a mediana não é o termo do meio. Por que não é o termo do meio? Porque a gente tem 2 termos do meio. A gente tem os 5 e 6. Observe que eu não tenho... Sempre número ímpar eu tenho um termo do meio. Quando eu tenho um número par de termos, não tem termo do meio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 2 termos do meio. Então um truquezinho que eu uso é o seguinte. Eu faço... O número de termos, qual é que é? São 6 termos. Divido por 2 dá 3, tá? Aí eu pego, eu já sei que 3 vai estar bem aqui, ó, tá? Vai estar exatamente ali, ó. No terceiro termo eu faço essa estratégia aqui. Aí eu pego esses 2 aqui, ó, tá? Eu pego esses 2 e faço uma média desses 2. Então, a nossa mediana, que eu vou chamar de ME, né? Vou falar mediana, ó, mediana. Vou botar assim, ó, igual a ME. Vai ser o quê? 5 mais 6 dividido por 2, tá? 5 mais 6, 11 dividido por 2, 5,5. Ah, mas não deu um dado da tabela. Não importa, tá? Pode dar qualquer coisa. Então, gente, média, somem tudo e dividam pelo número de termos. Moda é o númerozinho que mais aparece. E a mediana, aí eu já tenho que pensar, é um número ímpar? Então é o termo do meio. Não é um número ímpar de termos, aí eu faço uma média aritmética simples dos 2 termos centrais. Agora nós vamos falar sobre as medidas de dispersões dentro da estatística descritiva, que é a estatística que cai nas provas, ok? Então vamos lá. Nós já vimos as medidas de tendência central, que era a média, moda e mediana. Agora a de dispersões. O que seria isso, medida de dispersão? Bom, quando a gente tem um conjunto de dados, normalmente ele aparece numa situação assim, nós temos um gráfico, né, de x e y, seja lá o que for aqui, e a gente tem uma tendência, uma linha de tendência desse gráfico, que poderá ser uma reta, poderá ser uma curva, enfim. Então a gente vai apresentando aqui, gente, pontos de dispersões, valores dentro dessa tabela que saem dessa linha. Alguns coincidem com a linha, outros não, outros ficam bem afastados aqui, né? Então, mas existe... Se eu fizer uma média, eu vou vindo lá do menor valor até o maior valor dentro de uma tendência. Então, eu tenho pontos de dispersões. E é exatamente nisso que a gente analisa nesse capítulo aqui com esses 2 itens aqui. A variância e o desvio padrão. É muito importante o desvio padrão nas provas, porque às vezes a gente faz uma análise de qual aluno que foi melhor na prova. Por exemplo, faz um concurso, tu faz várias provas e tem algum aluno que vai melhor. Qual é aquele aluno que sempre ele vai melhor? É aquele que tem maior regularidade nas notas. Ele não vai apresentar muitas dispersões. Por exemplo, um aluno que tira 10 e 0, vamos supor que ele faça 2 provas. Ele tira 10 e 0. E aí tem um outro aluno, vamos supor, ele fez 2 provas, tirou 10 na primeira prova e 0 na segunda, ficou com uma média 5. Aí eu tenho um outro aluno que tirou 5 e 5, ele ficou dentro da linha de tendência, 5 e 5. Qual será o aluno que vai melhor? Evidentemente é aquele que é 5 e 5, tá? Então aquele que está dentro da linha. Por quê, gente? Porque quando a gente apresenta variações, eu não quero uma pessoa que saiba muito de um determinado assunto e pouco ou nada de um outro assunto. Então eu quero uma pessoa que esteja na média, né, de todos os conhecimentos possíveis dentro de um concurso. Então o concurso faz exatamente isso. Ele analisa desvio padrão, a gente tem os desvios padrão das provas de vestibular, Enem e tudo mais, e a gente analisa, calcula a variância para depois calcular o desvio padrão. Nós vamos ver aqui como é que funciona na próxima... Dentro dessa aula mesmo a gente vai falar aqui sobre os cálculos e a forma como a gente calcula. E depois a gente vai falar as questões de vestibular mesmo, tá? Então a variância ela mostra o distanciamento dos valores em relação à média. Então aqui a gente tem uma média e a gente vai falar sobre esse distanciamento, quanto que ele se afasta. E o desvio padrão indica o grau dessa dispersão, tá? Será que essa dispersão está muito exagerada? Será que os valores aqui fogem muito dessa linha de tendência? É isso que a gente vai ver agora. Agora nós vamos fazer um exercício para calcular o famoso desvio padrão, tá, gente? Muita gente acha que vai para a prova do Enem só sabendo calcular média, moda e mediana. Gente, isso aí todo mundo sabe fazer. O problema é calcular exatamente o nosso desvio padrão, que é uma das coisas mais importantes da estatística e pouca gente sabe calcular porque exige uma quantidade de passos
bem grande, tá? Porém, em muitas questões a gente não precisa calcular o desvio padrão porque é dado. E esse dado de desvio padrão ele é muito importante, gente. Por quê? Porque ele mostra, por exemplo, a regularidade do aluno. Gravem bem isso que eu vou dizer para vocês. Desvio padrão baixo de um aluno é muito bom. Quanto menor o desvio padrão, mais regular é esse aluno. E é isso que o nosso concurso, os concursos exigem, um cara regular, entende? Então, desvio padrão baixo é excelente. Quanto menor, melhor o resultado do aluno. Isso aí vai ser cobrado lá na prova do Enem, por exemplo, eles vão perguntar: quem é que foi o aluno mais regular? O Pedro ou a Ana? O João e o Paulo? É aquele que tem menor desvio padrão. Então, gravem bem isso aí. E agora a gente vai aprender a calcular o desvio padrão. Parece que é um pouco complicado aqui e nós não vamos resolver usando essas fórmulas aqui. Isso aqui é bem coisa de estatística, lá na faculdade vocês vão ver, quem faz estatística vai usar muito isso aí. Mas a gente precisa entender que calcular os quadrados do desvio, aqui a gente tem o dado individual, aqui a gente tem a média, x barra é a média, esse é o nosso dadinho individual. Dado individual são esses dados aqui, ó, tá? Então vamos lá, primeiramente vamos calcular a média, vamos seguir esses 6 passos aqui, vamos calcular a média. Como é que eu calculo a média? Eu tenho, Ana fez 4 provas e suas notas foram 3, 10, 4 e 7. A gente já aprendeu a calcular a média, que é simplesmente fazendo 3 mais 10 mais 4 mais 7, somo tudo e divido pelo quê? Pelo número de notas que ela teve, que número de provas que ela teve. 3 mais 10 dá 13, mais 4, 17, mais 7, 24. Então a minha média da Ana ali foi 24 por 6, 24 por 4, desculpa, 24 por 4, que dá 6, tá? Eu já fiz a média de cabeça. Então o que acontece? Eu já tenho a média da Ana ali. Vou colocar os valores da Ana, das notas da Ana aqui na tabelinha. 3, ela tirou 3, ela tirou 10, ela tirou 4, ela tirou 7. Esses valores aqui é o nosso XI, tá? E o que nós vamos fazer agora é o quê? Já sabemos que a média é 6, então vamos botar a média aqui do ladinho de cada nota, tá? Pra gente poder fazer agora o desvio. Cuidado aqui, gente, porque o desvio não é o desvio padrão, tá? O desvio é quanto essa nota aqui se desviou daqui. Vocês podem fazer em módulos 6 menos 3 aqui, tá? Ou menos 3. Quanto que daqui para cá? Ó, dá 3 menos 6 dá menos 3. Eu posso colocar o sinal negativo aqui? Posso. Mas eu também posso fazer 6 menos 3. Tanto faz, porque depois eu vou ter que elevar ao quadrado e o que importa é esse númerozinho aqui ao quadrado. E aí esse menos vai sumir no quadrado, né? Então a gente faz o desvio aqui, ó. 3 menos 6 é o valor individual, que é o 3, menos a média. Ó. A média é o x barra. Alguns usam muito essa terminologia x barra aqui para indicar a média das nossas notas aqui. Então, isso aqui poderia ser o x barra, tá, gente? Façam como vocês quiserem aqui, isso aí é de menos, até porque nós não vamos usar nada de letrinha, de fórmula na hora de resolver. Nós só vamos usar essa estratégia aqui, ó. Calculei, coloco os valores, coloco a média, um de ladinho de cada valor, faço a diferença. 10 menos 6 aqui dá 4, 4 menos 6 aqui dá menos 2, 7 menos 6 aqui dá 1. Faço a diferença, então estou aqui, ó. Tá? Primeiro eu calculei a média, né? Aí eu vou calcular os desvios, que seria essa diferença aqui, ó, tá? Seria o segundo passo, calculei o desvio. Agora eu vou fazer o terceiro passo, que é elevar esses valores aqui ao quadrado, ó. Esse menos 3 aqui, ó, ao quadrado. Então eu vou fazer menos 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16, menos 2 ao quadrado dá 4 e 1 ao quadrado dá 1. Agora eu vou fazer a soma de tudo. Ó. Quanto é que deu a soma do quadrado dos desvios? Bom, aqui ó, 9 mais 16 dá 25. 25 mais 5 aqui dá 9 mais 16, 25. 25 mais 5, que é 4 mais 1 aqui, deu 30. Então eu tenho 30 de somatório. Então eu tô aqui, ó, na soma de tudo. Então isso aqui deu 30, ó. Isso aqui deu 30, né? Esse daqui eu fiz o cálculozinho separado ali. Bem, agora eu vou para variância. Olha a variância aqui, gente. Agora eu vou até trocar a cor aqui do nosso... Então primeiro eu vou calcular a variância. O somatório aqui, ó, gente, tá? Isso aqui é o nosso somatório de xi menos x. Isso aqui deu 30, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n. Ou seja, é o nosso 30, que eu calculei ali em cima, dividido por quanto? Qual é o nosso n? O nosso n é 4. Então aqui ficou
30 dividido por 4 dá 7,5. Essa é a nossa variância, tá? Bem, agora a gente precisa calcular aqui o nosso desvio, gente, tá? Qual é o desvio, o desvio padrão, tá? O desvio padrão é exatamente a raiz quadrada da variância. Então nós vamos ter lá o desvio padrão, vai ser a raiz quadrada desse númerozinho que a gente obteve aqui, que é a nossa variância, ó, tá? Vamos botar V de variância? Então vai ser a raiz quadrada de 7,5. Ah, mas eu não tenho calculadora ali. Tá, então a gente vai usar nós vamos pegar as alternativas e vamos elevar ao quadrado e ver qual é que mais se aproxima do 7,5. Se eu não tenho a calculadora, eu tenho que sair na mão. Então esse valor aqui eu já tinha calculado, é 2,738 aqui, tá, gente? Então esse aqui é o meu desvio padrão, tá, gente? Então essa aqui é uma tendência de afastamento da nossa média, tá? É uma tendência de afastamento as famosas dispersões que a gente aprendeu a calcular ali. É uma das dispersões, tá? Que é o desvio padrão e variância. São as duas dispersões que a gente usa nesses cálculos de vestibular. Agora nós vamos para a prática. Vamos resolver as questões que realmente caem e vão aplicar isso aí tudo, tá, gente? Mas não quero que vocês decorem fórmula, eu quero que vocês saibam construir essa tabelinha aqui de uma forma rápida e simples, tá bom? Até lá!